Olá, alunos e alunas! Estamos iniciando mais um grande Cine Acerte, questões 11 a 15 de Direito Constitucional. Vale também para você que me acompanha pelas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube e WhatsApp. Se não conhece meu canal no YouTube, Alan Vinícius Professor, Instagram, @prof.alanvinicius. Vale também para o Facebook. E se você ainda não acompanha as dicas pelo WhatsApp, anote aí agora mesmo para que você seja adicionado às listas de transmissão e possa receber ainda mais questões diárias. Vamos lá? 71984911908. Vamos lá, galera? Vamos começar? Olha só a questão de número 11. Silvio e Maria travaram um intenso debate a respeito do conceito de cidadania. Ponto importante, conceito de cidadania, considerada pelo inciso 2 do artigo 1º da Constituição Federal. Um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Silvio defendia que todo brasileiro é cidadão, enquanto Maria ressaltava a necessidade de serem preenchidos alguns requisitos para a obtenção da cidadania. O que a gente precisa vislumbrar? Que quando a questão está mencionando cidadania, ela está trazendo um sentido jurídico para essa expressão. Porque além do sentido jurídico, existe o sentido sociológico. O sentido sociológico nos traduz a ideia de que os indivíduos que estão inseridos em uma sociedade podem usufruir da gama de direitos que o Estado proporciona. Aqui a ideia é do sentido jurídico. E em um sentido jurídico, esta cidadania, ela vai justamente refletir, caneta brega, a titularidade dos direitos políticos. Se a ideia é de tradução da titularidade dos direitos políticos, gente, qual é a linha de raciocínio que você vai seguir? Que eu tenho um indivíduo que é brasileiro, consequentemente tem vínculo com o Estado brasileiro e pode externar e pode participar da vida política do Estado. Só que, para que você adquira essa titularidade, existe um mínimo em termos de idade. E esse mínimo é de 16 anos, que é quando a Constituição possibilita que seja dada entrada no título de eleitor, ainda que seja de forma facultativa. Então, vamos analisar as questões. Então, Silvio defende que todo brasileiro é cidadão. Não, vamos pensar no meu filho, Cauã. Cauã ainda é uma criança. Então, Cauã, ele faz parte da população brasileira, sim. Mas se Cauã ainda está na infância, ele é brasileiro, mas ele não é cidadão. Então, todo brasileiro é cidadão. Silvio está errado. Agora, Maria está certa por afirmar que existem alguns requisitos a serem cumpridos. Nacionalidade brasileira, tem que ter idade mínima de 16 anos para que consiga tirar o título de eleitor. Vamos lá. Maria está errada, pois a cidadania surge e se perpetua com o nascimento. Está errado. Também não se perpetua porque é possível que exista suspensão ou perda dos direitos políticos. Tá certo? B. Silvio está errado, pois é possível existir um brasileiro que não seja cidadão. Exatamente a letra B. C. Silvio está certo, já está errado daqui, pois a cidadania que permite a aquisição da nacionalidade brasileira, não é o contrário. Por ser brasileiro, o indivíduo pode ter a ideia de cidadania, aliás, é um dos requisitos, como eu acabei de mencionar. Maria está certa, pois é preciso que a cidadania seja deferida pelo ministro da Justiça. Também não precisa deste deferimento específico por tal autoridade. E Maria está certa, sim, pois a cidadania sempre exige o prévio requerimento de nacionalidade brasileira. Não existe um requerimento, porque vários indivíduos já possuem de forma inerente, ou seja, é uma condição que a gente denomina de brasileiro nato. Então, a questão de número 11, a resposta correta é a letra B. Vamos nessa, galera. Questão subsequente, questão de número 12.
Sobre o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, julgue os itens a seguir após assinale a opção correta, que é justamente a ideia de código, tá certo? É constitucional a lei que estabeleceu políticas públicas para inserir os portadores de necessidades especiais na sociedade, pois atende ao princípio da dignidade da pessoa humana, definindo meios para que eles sejam alcançados. Sim, não esqueça disso. Quando se fala em inclusão, políticas de inclusão, são políticas que têm o objetivo de inserir determinado setor em uma sociedade. Então, as pessoas com deficiência, que teoricamente poderiam sofrer um alto grau de discriminação, seja num viés profissional, seja num viés social, seja num viés cultural, a ideia é que haja a introdução dessas pessoas e automaticamente privilégios para que elas consigam estar em pé de igualdade com os outros indivíduos que compõem a sociedade, tá certo? Então a inclusão é fundamental, então isso está corretíssimo, o item 1. A cláusula de reserva do possível, que não pode ser invocada pelo poder público com o propósito de fraudar, de frustrar ou de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sim. A gente tem que entender o seguinte, direitos sociais, eles devem ser implementados. Agora, é lógico que existe um fator de limite. Esse limite envolve justamente o Estado possuir verbas para custear esses direitos, que é o que a gente chama de reserva do possível. Só que essa reserva do possível, ela não poderá jamais ensejar o não cumprimento do que nós chamamos de mínimo existencial. Então, no mínimo, tem que ser cumpridas as condições básicas de sobrevivência para os indivíduos que compõem a sociedade. É a ideia da dignidade da pessoa humana, a ideia de existência de uma vida no mínimo digna. Vamos lá. Encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que foi o que eu acabei de frisar. Então, o mínimo existencial, ele é fundamental aí de existir no processo, que representa, no contexto do nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado essencial da dignidade da pessoa humana. Está corretíssimo. Então, antes de analisar o 3 e 4, estão corretos apenas 1 e 2, ok. 1 e 2 e 3, ok. Essa aqui já está errada porque não falou da 2. Essa aqui está errada porque não falou da 1. Então, ficamos com A, B ou E. Vamos lá. C. Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia. Exatamente. Essa história relacionada ao uso de algemas se configura como uma súmula vinculante. Essa súmula vinculante, se é vinculante, automaticamente é uma súmula do Supremo Tribunal Federal, tá certo? Por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e da nulidade da prisão ou do ato processual que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Exatamente, isso está corretíssimo. O entendimento que o uso inadequado de algemas ofende a dignidade da pessoa humana, porque gera um cenário de constrangimento, tá certo? E o item 4, o direito ao nome, insere-se no conceito de dignidade da pessoa humana, princípio alçado a fundamento da República Federativa do Brasil, também está certo. Então, nós ficamos com a letra E, com todos os itens como corretos. Então, questão de número 12, a resposta correta é a letra E. Vamos nessa, galera. Próxima questão. Questão de número 13, questão aí importante da ESAF. Olha só, no tocante à organização do Estado brasileiro, é incorreto afirmar. Importante. O Brasil adota o princípio da separação de poderes, que pode ser caracterizado como flexível. Isso está correto, porque a ideia é que o princípio da separação dos poderes é flexível. Flexível é o mesmo que dizer não absoluto. A ideia é que nós temos uma separação não
absoluta dos poderes, ou seja, não rígida. Essa separação não absoluta, não rígida dos poderes, faz com que exista o que nós denominamos de funções típicas e as chamadas e as denominadas funções atípicas. Funções típicas e funções atípicas. O que são funções típicas? São as funções principais de cada poder. Poder legislativo, qual é a função principal? Poder executivo, administrar. Legislativo, legislar, fiscalizar. Judiciário, julgar. As funções atípicas são as funções secundárias de cada poder. Então, se a função de administrar é principal do executivo, ela é uma função secundária do legislativo e do judiciário. Ah, a função de julgar, ela é principal do judiciário, então ela é secundária do executivo e do legislativo. Tá certo? Bom, então de fato é flexível, tá correto, então não é a resposta, porque eu quero justamente a proposição incorreta. B. A Constituição Federal criou mecanismos de freios e contrapesos que permitem a materialização da harmonia entre os poderes, legislativo, executivo e judiciário, como, por exemplo, a possibilidade do veto às leis pelo chefe do Poder Executivo. Quando se fala em freios e contrapesos, na sua cabeça deve estar a existência de um controle recíproco entre os poderes. Controle recíproco nada mais é do que um poder controlando o outro. É exatamente o que acontece quando o chefe do executivo veta um projeto de lei que advém que é elaborado pelo Poder Legislativo. Então isso está corretíssimo. C. Diferentemente do parlamentarismo, no presidencialismo, o chefe do Poder Executivo acumula as funções de chefe de Estado e chefe de governo. Perfeito. O presidente da República no Brasil, ele exerce dupla função. Ele é o chefe de Estado, ou seja, representa o país nas relações internacionais, assim como ele é o chefe de governo. O que é isso? Envolve a gerência dos negócios internos, que podem ser de natureza política, quando, por exemplo, nomeia um ministro de Estado, ou de natureza administrativa, quando, por exemplo, extingue através de decreto um cargo público que está vago, tá certo? Além de cumprir mandato fixo, exatamente, o mandato de presidente da República é de 4 anos. No parlamentarismo não funciona dessa forma. No parlamentarismo, o chefe de governo ele fica enquanto ele tiver a confiança do parlamento. Então ele pode ficar tanto 1 mês quanto pode ficar 15 anos. Sem precisar depender da confiança do Poder Legislativo, que é exatamente o que eu falei. Essa característica que a gente mencionou agora, ó, esse sem precisar depender da confiança do Poder Legislativo. Essa confiança é uma confiança que é existente no parlamentarismo, para a sua investidura ou para o exercício de seu cargo. Isso está corretíssimo. Tá certo? Beleza? Vamos nessa. No modelo de Estado federativo, previsto na Constituição Federal, exatamente, o Estado federativo, ele se enquadra como a forma de Estado adotada no Brasil. A forma de Estado é a federação, tá certo? Os Estados-membros possuem soberania, errado. Só quem possui soberania é o Estado brasileiro. As partes integrantes do Estado brasileiro, como é o caso da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, são dotados de autonomia e não de soberania. De fato, autonomia financeira, administrativa e política. Então, o erro da questão é a menção à soberania. Por isso, essa é a resposta, porque eu quero justamente o item incorreto. E a letra E, a eletividade, o que é isso? Processo de eleição, processo de escolha eleitoral. E temporalidade, o que é isso? Mandato por tempo certo do mandato do chefe do Poder Executivo, bem como seu dever de prestar conta de seus atos, são características da forma de governo republicana adotada no Brasil. Exatamente. As 3 características da República, quais são? Primeiro, responsabilidade dos governantes, que é o dever de prestar contas da respectiva gestão. É a ideia de eletividade, ou seja, o processo de escolha é um processo eleitoral. E o terceiro é a ideia de periodicidade, é a ideia de
transitoriedade dos mandatos ou de temporalidade, como determina a questão. Então, a questão de número 13, a resposta correta é a letra D. Vamos lá, galera. Questão de número 14. A respeito da evolução histórica do constitucionalismo no Brasil, das concepções e teorias sobre a Constituição e do sistema constitucional brasileiro, julgue o item a seguir. A Constituição goza de supremacia tanto do ponto de vista material quanto do ponto de vista formal. O que é isso? Quando nós pensamos na hierarquia das normas, quando nós raciocinamos a hierarquia das normas, e quando eu falo em normas, eu estou me referindo a normas jurídicas, a linha de raciocínio que você deve ter é que a Constituição ela está no topo. Se a Constituição está no topo, ela tem soberania, ela tem supremacia sobre as demais normas jurídicas. Então, formalmente falando, para eu elaborar, por exemplo, uma alteração no texto constitucional, o processo é muito mais difícil. Então, do ponto de vista formal, ou seja, do ponto de vista estrutural, a Constituição está acima das demais normas jurídicas, como é o caso das leis, como é o caso dos decretos, como é o caso de demais atos administrativos, enfim. E do ponto de vista material, que quer dizer o conteúdo que nela está inserido, nós temos uma prevalência. É a ideia de rigidez e supremacia constitucional. Então isso acontece tanto do ponto de vista material, quanto do ponto de vista formal. Então a questão 14, ela é uma questão correta. E a questão 15, é possível classificar a Constituição Brasileira de 88 como? Vamos lá? Quanto à origem, ela é promulgada, tá certa. Quanto à forma, ela é escrita, está certa. Quando você raciocina especificamente o conteúdo, ela é formal, está certa. E quanto à estabilidade, ela é rígida. Por quê? Porque o processo de alteração é mais dificultoso do que as leis comuns. Então, veja que a letra A, ela já nos traduz a resposta. Vamos ver o erro das outras. Outorgada está errado, porque outorgada dá a ideia de imposição, tá certo? Cesarista é justamente aquela que está uma aparência de verdade, uma ideia de uma pactuação, ou seja, é feita por alguém, mas existe um crivo popular para trazer a ideia de que houve ali um processo mais democrático, entende? Bom, então promulgada estaria correta. Então eu elimino logo B, D e E só pelo item 1. Pela letra B, ou perdão, pela C, eu elimino pela segunda, que está dizendo que é material. Não, a Constituição material é aquela que é elaborada a partir dos costumes, das tradições, e que se constitui a partir de textos constitucionais esparsos, tá? Assim como a jurisprudência e o costume são aspectos, são fontes extremamente relevantes. A ideia de uma Constituição formal é aquela codificada em um texto único, que é o que acontece com a Constituição Federal de 88, além de se dizer que ela é não escrita e flexível, está completamente equivocada. Então a questão de número 15, a resposta correta é a letra A. Beleza, galera? Você que está aí no Cine Acerte, gostou? Vai fazer TRT, MPU, Essencial, PF, PRF, Cefaz, Auditor da Receita, enfim, qualquer concurso que você vai fazer, direito constitucional, direito administrativo, são matérias que estarão presentes, assim como informática, assim como raciocínio lógico, assim como o português. Então, toda atenção, se você está se preparando de uma forma adequada, essas disciplinas elas são fundamentais. Então, chegue mais cedo para as aulas, 30 minutos antes, para que juntos nós possamos complementar esta preparação através do Cine A7. As questões são fundamentais ao processo da sua aprovação. Beleza, galera? É isso aí, concluímos mais um bloco. Estamos juntos! Rumo à sua aprovação! Valeu, galera! Estamos juntos! Valeu! Grande abraço!